Você quer começar o quê? Com avião, é? Você quer começar com o quê? Com carrão, é? Começa no banheiro, começa vendendo na rua, começa no seu quarto. Tem gente que começou dentro de casa, mas comece. Não despreze os humildes começos, comece pequeno. Daqui a pouco Deus faz você ficar grande. Não queira começar lá em cima, não. Mas lá embaixo. Não despreze os humildes começos, não. Os pequenos clientes, não. O início não, porque o início é difícil. Tem gente aqui começando, a mulher falou, começou a olhar para o banheiro. E Deus falou, olha para o banheiro. E ela, meu Deus, que tanto eu olho para esse banheiro. Abriu o pet shop dela, era o banheiro. Tem gente que quando abriu a empresa, não deixava ninguém na empresa. Sempre dava uma desculpa, porque a empresa era dentro de casa, num quarto. Mas depois cresceu. Você vai crescer. A obra que Zorobabel começou, Deus ajudou e ele terminou. Fica em pé e diga, Deus vai me ajudar. E tudo que eu começar, eu vou terminar.